Fala galera do YouTube, bem-vindos mais uma vez ao nosso queridíssimo canal Dicas Exatas. E não estranho eu estar aqui usando regata, cara, porque eu moro aqui no Maranhão, como vocês sabem, e que faz um calor danado, inclusive tá chovendo e tá fazendo calor assim mesmo, cara. Mas isso tem tudo a ver com o tema de hoje, cara. Como assim? Não sei também, cara, tem nada a ver com o tema. Mas vocês vão entender, porque a gente vai falar hoje sobre a importância de utilizar ou não, né, o médio grave no nosso sistema de som automotivo. Então bora lá. Bom, para começar esse vídeo, eu queria primeiro falar de um fato interessante que aconteceu hoje, que foi lá no Instagram do Júnior Som, cara. Ele postou um vídeo, o Júnior Som acho que vocês conhecem, porque ele acha que é o maior canal que tem som automotivo no Brasil, e lá ele postou um vídeo utilizando médio grave. Você sabe que ele é de Minas Gerais, e em Minas Gerais não se utiliza muito médio grave. Geralmente são sistemas duas vias, né, que é um grave e um drive titânio, ou três vias, que é driver, corneta, driver, tweeter e o grave. Bom, dessa maneira, eu comentei algumas coisas lá no canal dele, elogiando a utilização do médio grave, né? Porque não é muito comum, e eu percebi isso pelos comentários, não é só pelo vídeo, mas porque muita gente comentou que estava com muita qualidade, não sei o que e tal, como se fosse uma surpresa utilizar médio grave, sendo que médio grave já existe aí há décadas. Eu falei que ele estava ajudando a disseminar essa popularização do médio grave lá na região dele, porque lá na região não funciona assim muito bem, as pessoas não aceitam muito bem o médio grave. E eu queria inclusive abrir um adendo para falar do canal do nosso colega aí, que é o Wesley, que é o Top Sound MG, vou deixar o link para vocês ir lá também, é um canal bem legal que fala sobre som automotivo, e ele mora bem perto lá do Júnior Som, cara, então foi ele que me passou essas dicas aí de como é que funciona o mercado de som automotivo nessa região de Minas Gerais aí, para eu não chegar falando besteira. Então primeiro eu me informei aí, e ele realmente me confirmou que se toca muito funk, né, esse tipo de música, e por isso que se utiliza som sem o médio grave. Bom, mas o que acontece? Será que o médio grave só serve para tocar aqui no Nordeste? Só serve para tocar forró? É só para isso que o médio grave funciona? Será que ele não tem outros papéis em outros estilos de música? Será que o médio grave foi inventado só para tocar em paredão? Será que é isso? É verdade? Então, muita gente acha que médio grave está sim relacionado a forró, relacionado a esse tipo de estilo, que não é, vou logo dizer para vocês, verdade. Só que um fato curioso que eu quero falar para vocês é que o Júnior Som apagou esses meus comentários, não sei por que motivo, né? Eu comentei, ele apagou. Ele respondeu lá que a Saveiro dele já tem desde 2013 médio grave, eu não sabia, eu olhei lá, realmente tem. Só que depois ele apagou meu comentário, não entendi por quê. Eu comentei de novo, ele continuou apagando, não entendi, talvez ele se ofendeu por alguma coisa que eu falei ou não. Se alguém puder me ajudar com essa interpretação aí. Mas uma coisa que eu falei que é verdade, é que o profissional de som, ele tem que falar para os clientes como obter a melhor qualidade do sistema de som dele. Você percebe que às vezes ele chega pedindo um tipo de som, pedindo algum tipo de configuração, porque ele viu na internet, ele viu bonito, um colega dele tocou, porque são os sons mais utilizados lá na região dele. Mas não de fato, ele sabe como é que é um som de qualidade. Talvez ele nunca nem ouviu um som que contemple todas as frequências audíveis pelo ser humano. Então ele sempre está acostumado a ouvir sons com buracos, então ele acha que aquilo ali é o certo. Então eu falei que o profissional tem a obrigação de, quando um cliente chega, ele fala, mas se você fizer isso aqui vai ficar melhor, se você fizer aquilo ali, talvez fique melhor. Vai da pessoa, depois que ela ouvir, querer ou não. Mas é obrigação do profissional sempre explicar como é que se chega a melhor qualidade para o cliente, porque nem sempre ele vai saber disso. Bom, mas se a gente de fato quer saber se o médio grave é dispensável ou não, se eu posso pegar ele e jogar fora, eu não quero gastar R$100 com médio grave, não, é muito caro o médio grave, R$100, não, vou jogar fora. Aí existe, cara, antes que vocês entrem com piada, existe, é o da Magno lá, 8 polegadas, pode pesquisar que é R$100. Bom, a gente tem que dar um passo para trás, cara, e a gente vai ter que falar sobre a voz humana. Mas aí você me fala, Henrique, quem que é você também, cara? Você está falando de Júnior Som, você está falando de Minas Gerais, você está falando de todo mundo aí. Quem que é você para você falar de alguma coisa aí? Quem que você é? Esse teu canal aí também ruim aí, esse canal aí que não presta. Bom, galera, eu estou me formando agora em Ciência e Tecnologia, que é uma base para engenharia, inclusive eu vou me formar depois em engenharia civil, e a gente estuda muita física, cara, mas muita física mesmo, não é brincadeira não, eu tô para virar um novo Einstein de tanta física que a gente estuda. E essa parte de frequência ondulatória, oscilações, tudo isso a gente estuda, cara. Então, essa parte aí de contemplar a frequência é fichinha, porque a gente estuda coisas muito mais complexas. Então eu sei o que eu tô falando e pode ficar tranquilo que se você não confiar em mim, é só botar no Google aí que você vai ter as mesmas respostas, porque eu não tenho por que mentir para vocês. Então, a voz humana, ela contempla de 50 a 3.400 Hz. E também tem instrumentos que tocam nessa região, além da voz. E essa região específica é justamente onde entra um alto-falante para representar a voz e esses instrumentos. E quando eu falo de instrumentos, a gente tem que falar também lá do cara da edição, o cara que mixa. E eu também já mexi com mixagem de som, cara. Eu também já mexi aí, trabalhei um pouco com isso. Eu pensei, inclusive, em montar um estúdio para mim, só que acabei desistindo da ideia porque ia ficar muito caro.
Olha o galo cantando ali. Porém, esses conhecimentos de som, de mixagem, de edição, serviram muito para cá. Porque quando a gente está mixando um som, a gente não quer perder frequências, a gente não quer perder instrumentos, a gente não quer perder voz, a gente quer botar o peso, né? A gente utiliza plugins, utiliza alguns tipos de sistemas para poder dar um peso na voz do cantor, para dar um peso nos instrumentos. Então, quando eu monto um sistema de som, o mínimo que eu espero é que esse sistema... Olha, rapaz, o galo... O mínimo que eu espero é que esse sistema de som consiga reproduzir aquilo que foi gravado. É o mínimo que se espera de um sistema de som qualquer. Então, se eu excluo um alto-falante que toca justamente... Ih, cara, acho que vai ficar esse som de fundo de galo mesmo aí, cara. Me desculpe aí, mas eu não posso fazer nada. Eu poderia dar uma facada. Não. Se eu tenho a possibilidade de utilizar um alto-falante que vai tocar exatamente na frequência da voz humana, significa que eu posso representar de maneira mais fiel o peso que eu coloquei lá na edição da voz no meu sistema de som que eu estou ouvindo. Porque quando o cara fez lá a mixagem dele, o sistema de som dele tinha um alto-falante que tocava essa região. Então ele editou ouvindo essas frequências. Então quando eu for reproduzir, é interessante que eu consiga reproduzir essas mesmas frequências, porque senão eu vou ficar com um buraco na música. Como eu falei, às vezes a pessoa se acostuma com sons com buracos. Então ela nunca ouviu um som com peso, um som com uma voz com peso, ela não sabe nem o que é isso. Do cara falar, hey, e vir uma pressão. Às vezes a pessoa nunca percebeu esse tipo de diferença, né? Só o grave, às vezes a pessoa quer perceber mesmo só atrás de grave e um pouco de voz lá e tá tudo bem. Mas uma pessoa que quer qualidade no seu som, uma pessoa que investe 3 mil, 4 mil reais num sistema de som, eu acho que o mínimo que se tem que ter é a qualidade nesse sistema de som. Ou para racha, né? Racha não necessariamente é qualidade, pode ser que a pessoa seja um rachador. Mas, em geral, a maioria das pessoas que montam som de mala, elas querem ouvir um som de qualidade. Bom, então a consequência de não utilizar o alto-falante de médio grave é justamente frequência. Mas ainda não respondi a primeira pergunta principal, que é sobre o forró e o funk. E aí, será que vale a pena? Porque eu só uso funk. Como é que eu vou botar um alto-falante de médio grave num funk, num reggae, né? Num pancadão? Fica meio estranho. A gente tem que ver. Se o alto-falante representa a voz humana, que é de 50 a 3.400 Hz, que tipo de estilos não tem voz humana? Funk geralmente tem voz humana, pancadão tem uma voz meio sintetizada, mas tem uma voz humana. E instrumentos? Será que não tem nenhum instrumento que toque nessa frequência também? Será que pula do grave direto para o agudo? Não tem nenhum instrumento nesse meio termo aí? Então, mesmo que você não ouça um estilo que predomine a voz e o repique, que predomine algum tipo de instrumento ali nessa mesma frequência humana, ou de sopro também, tem instrumentos de sopro que são nessa mesma frequência humana. Então, de uma maneira ou de outra, muito dificilmente, qualquer tipo de estilo de música não vai ter uma determinada frequência lá. Vai faltar um buraco, tipo uma música não tem grave, ou uma música não tem voz. Uma música não tem nenhum instrumento naquela frequência ali de voz, ou agudo. É muito difícil isso acontecer. Então, a maioria dos estilos musicais, mesmo que você pense que não, mas ela tem sim a utilização de todo o espectro audível, né? Pelas nuances da música ali que acontece, pelas reflexões que acontecem no ambiente que você está ouvindo. Então, sempre tem uma presença de voz em todas as frequências. Desculpa, sempre tem uma presença de som em todas as frequências. Então, eu friso, para 90% dos casos, vale a pena sim utilizar o alto-falante de médio grave, porque ele vai dar uma qualidade melhor para você. E não é só em forró, não é só aquele tu do médio grave, não. Estou falando de voz, de peso, estou falando da característica dos instrumentos, eu estou falando da fidedignidade de quando você consegue reproduzir fielmente aquilo que foi gravado em estúdio. Isso é muito importante para você ter de fato a qualidade no seu sistema de som. Agora, de fato, se você não tem dinheiro para utilizar um médio grave, se você realmente não faz questão nenhuma de médio grave, mas você sabe o que você está abrindo mão, se você vê que aquilo não faz falta para você, tudo bem. Então aí está tranquilo, porque você está ciente. Mas eu não concordo em você não utilizar médio grave por não saber por que ele está sendo utilizado. Então primeiro eu sugiro que você ouça um som com médio grave, veja como é que é, para você saber se você quer ou não utilizar no seu sistema de som. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse vídeo era para isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. E vamos ficar ligados aí, se inscrever no canal e deixar o like pra gente, beleza? Então vamos ficar até o próximo vídeo e valeu!